Olá, irmãos e irmãs, este é o nosso programa O Evangelho em Sua Casa. Este programa dominical em que em seu lar chega a Palavra de Deus, o Evangelho do domingo. Nós estamos, caríssimos irmãos e irmãs, no terceiro domingo do tempo comum. Estamos neste ano B da liturgia, acompanhando o Evangelho de São Marcos. Vos convido agora, caríssimo irmão, caríssima irmã, em sua casa, a abrir a Palavra de Deus no Evangelho de São Marcos, no capítulo 1, dos versículos 14 ao 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes. E logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o terceiro domingo do tempo comum. Nós estamos no ano B da liturgia. A liturgia ela é dividida nesses 3 anos, em que o ano A se refere ao Evangelho de São Mateus, o ano B, este ano em que nós estamos celebrando, que é o ano que se refere a São Marcos, e o Evangelho do ano C, que se refere ao evangelista São Lucas. Pela lógica, na Bíblia, você vai pensar ou imaginar que o Evangelho de São Mateus é o Evangelho mais antigo, por estar na ordem, mas não é. O Evangelho mais antigo é este que nós estamos rezando e meditando durante este ano, que é o Evangelho de São Marcos, escrito provavelmente pelo ano de 64, 65 depois de Cristo. E é importante no Evangelho de São Marcos a gente tentar responder a partir do evangelista, trazendo para a nossa vida a pergunta essencial que percorre todo o Evangelho: quem é Jesus? E saber quem é Jesus diz respeito também a saber quem nós somos, seus seguidores, filhos e filhas de Deus. Se vocês observarem o Evangelho de São Marcos, ele é mais curto do que os demais. Tanto que no domingo passado, no segundo domingo do tempo comum, a liturgia começou trazendo o chamado dos primeiros discípulos na perspectiva de São João. E agora nós começamos mesmo caminhando com São Marcos. É importante esta pergunta quando na liturgia, na participação da Eucaristia, quando um sacerdote, um bispo ou o ministro da palavra está ali refletindo o Evangelho de São Marcos, a gente ter este horizonte: quem é Jesus? E no Evangelho de hoje, Jesus começa a sua missão. Termina a missão de João Batista, porque ao dizer que João Batista foi preso, ou seja, a voz calou. E agora, a palavra que é o Cristo, a palavra que a voz anunciava, a palavra que a voz apontava, começa o seu ministério, começa evangelizando, chamando. Hoje nós estamos também numa liturgia vocacional, como no domingo passado, quando no Evangelho de São João, os primeiros discípulos em que João apontou: eis o Cordeiro de Deus, e os seus discípulos seguiram a Cristo, onde foram interrogados com aquela pergunta: o que vocês estão procurando? Vinde e vede. Quando eles perguntaram:
onde moras, mestre? E aqui é o próprio Jesus. Claro que a vocação e o chamado sempre é de Deus. O chamado é de Deus, a resposta a ela é humana. Jesus passa chamando, convocando. Chama aqueles dois que estão com seus pais trabalhando na barca, André e seu irmão Simão Pedro. Também passa e chama aqueles filhos de Zebedeu que estão consertando as redes e estão com a família, o trabalho e a família. É nestas realidades, no cotidiano, que Jesus nos chama. No seu trabalho, na sua família, na sociedade, onde você vive e exerce, seja você jovem, criança também, com a idade da razão, a partir dos 7 anos, já começa a entender o que significa ser cristão também. A você jovem, idoso, a você que também tem a correria do seu trabalho e da sua família, no cotidiano, a voz do Senhor continua chamando. É importante que, olhando para o Evangelho de hoje, a gente note esta palavra, imediatamente, 2 vezes, no chamado imediatamente. Ou seja, o evangelista quer ressaltar a prontidão dos primeiros discípulos para seguir a Jesus. Estamos nós prontos para receber, ou melhor dizendo, para seguir a Jesus? Estamos nós prontos para imediatamente deixar os nossos afazeres, deixar as nossas atividades, renunciar certas coisas da nossa vida para ouvir o Senhor que nos chama e permanecer com Ele, fazer esta caminhada, seguir. O Papa Bento XVI tem uma frase que ela é muito recordada e que é muito importante para a gente entender a dinâmica do seguimento a Jesus. O Papa Bento XVI, saudoso, que já é falecido, ele dizia: ser cristão não é uma ideia, não é uma teoria, não é uma ideologia, a defesa de uma ideia. Isso não é cristão. Ser cristão é o encontro pessoal com uma pessoa, e essa pessoa tem nome, é Jesus. Ser cristão é uma coisa concreta, não é abstrato. E você que na sua casa, que nos acompanha, com certeza sabe os desafios que é ser um bom católico, os desafios que é ser um bom cristão. Quantas coisas ameaçam, quantas coisas muitas vezes nos desvia daquilo que é essencial, que é o seguimento a Jesus. Esta pessoa, Paulo vai dizer, tende em vós os mesmos sentimentos que haviam em Cristo Jesus. Então, como o próprio Jesus vai dizer mais à frente no Evangelho, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Ou seja, não basta dizer que Jesus Cristo é Senhor, que Ele é Deus. É preciso com as nossas atitudes, com a nossa prontidão de segui-lo para mostrar que somos seus seguidores. Ele é o Filho de Deus. O Evangelho de São Marcos começa justamente com esta palavra. Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E diz novamente hoje que Jesus pregava dizendo, convertei-vos e crede no Evangelho, na boa nova dele. Dele a partir dos seus atos e palavras, sinais, milagres que realizava no meio do povo. Que a palavra de Deus nos anime neste tempo comum em que nós estamos iniciando, o 3º domingo, em que o tempo comum tem esta dinâmica importante, de entrarmos na escola do Mestre Jesus, para aprender com Ele. Ninguém se matricula na escola de Jesus, é o próprio Jesus que chama, para que a gente faça parte da sua escola, para que a gente aprenda com Ele e que também a gente possa convocar e chamar muitos irmãos e irmãs para aprender com o Mestre Jesus. Que você tenha uma ótima semana e que o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te proteja.